Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre geopolítica e a relação internacional dos países. Você sabe o que é isso? Então vamos lá, me acompanha. Hoje comigo aqui temos o Ezion. Vamos lá? Oi, Ezion, seja bem-vindo! É isso aí, vamos lá? Objetivo: reconhecer os tipos de acordos existentes entre os países. Quais são as negociações? Quais são esses acordos? Por que o país faz um acordo? Compreender como a globalização... Ai, professora, lá vem você com essas palavras. Globalização. Pera aí. Impulsiona o relacionamento econômico entre os países. Conhecer o conceito e tipos de blocos econômicos. Não é Lego. É quase um Lego, mas entre os países. Vamos ver aqui? E aí? Você já ouviu falar sobre o processo de globalização? E não é aquela música que você ouviu. Tem uma música aí que fala de globalização. Não é essa, não. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Vamos ver aqui. Na prática, globalização é vista como total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Ou seja, a gente diz que vive num mundo globalizado. A globalização em si, ela diz: todos os países têm acesso a todas as coisas. Mas a gente entra aí no fator de que nem todos têm acesso. Então a gente pensa, a maior parte da população daquele país tem. Então, por isso, eles colocam como termo globalização. Um jeito, uma maneira da gente entender é que assim, vamos supor quando teve o atentado de 11 de setembro em 2001, desculpem, lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Se fosse há muitos anos atrás, ninguém ia saber, ia demorar meses para a gente saber. Só que no momento em que aconteceu, já foi televisionado, ou seja, todo mundo conseguiu assistir e todo mundo entendeu o que estava acontecendo. Ou seja, os Estados Unidos estavam sendo atacados. Nesse processo de globalização, eles dizem que esses meios de comunicação nos dão a oportunidade de saber do que está acontecendo com antecedência. Diferente do que acontecia muito tempo atrás, que a mensagem às vezes chegava por cavalo, né? Lá demorava a vida inteira. E aí, nesse contexto relacionado à globalização, todas as pessoas tendo acesso a todas as coisas, e nesse mundo existe uma grande negociação. Porque os países, eles vão querer fazer o quê? Eu quero vender meu produto no outro país também. Para quê? Para que seja reconhecido, para que ganhe mais dinheiro nesse sistema capitalista que a gente vive. Ok? Então aqui, ó, os blocos econômicos é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum de facilidade, para achar uma facilidade entre os membros. Estas associações podem ser de vários tipos, como união aduaneira, quando há uma redução ou eliminação dos impostos. Deixa eu tentar explicar para vocês como que acontece aqui. Todo país cobra um imposto. Sim, por exemplo, o Brasil cobra dos Estados Unidos um imposto para eles venderem qualquer produto aqui. O nome disso é barreira alfandegária. É uma maneira de proteger o nosso mercado interno. Então, os países, eles acabam cobrando, no caso o Brasil cobra, mas todos os outros cobram. Porque senão o produto norte-americano é vendido aqui e do jeito que a gente só ia comprar produto dos Estados Unidos, os produtos brasileiros iam ficar nas prateleiras e ia acabar, porque muitas fábricas brasileiras iriam decretar falência. Então, existe essa proteção do mercado. E então os países se reuniram com o objetivo de reduzir, não acabar, mas reduzir essa tarifa. Né? Os Estados Unidos vai poder vender, mas no caso aqui não, né? Mas no caso a Argentina pode vender no Brasil com essa redução. Tem que pagar o imposto? Tem que pagar o imposto, é obrigatório, que é a proteção do mercado interno. Só que o bloco econômico é para, opa amigo, então entre nós aqui vai ter uma negociação, vamos dar uma diminuída aí. Esse é o objetivo do bloco, ok? Então, aqui existem vários blocos no globo. Você observa aqui, tem a PEC,
ASEAN, CARICOM, CEDEAW, SEI, MCCA, Mercosul, que é o nosso, tá? Pacto Andino, SADC, USMCA e a União Europeia. Então, existem tantos outros, né? Aqui, se a gente for colocar da América, os principais são o Mercosul e o NAFTA, tá? Todos os países aqui se reúnem, no caso, em blocos, para diminuir essas tarifas. Esse é o objetivo do bloco econômico, reduzir as tarifas de um país para comprar e vender mercadorias, tá? Então, aqui a gente tem o modelo do nosso bloco, que é o Mercosul. Quem integra o Mercosul? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, recentemente, a Venezuela entrou como membro do grupo. Tinha aí um atrito relacionado ao Paraguai, mas agora a Venezuela também faz parte do nosso grupo. Então, aqui, entre esses países, existe uma diminuição da tarifa para comprar e vender as mercadorias, ok? Então, agora é a sua vez. Escreva o que você entendeu por bloco econômico. Qual é o bloco da América do Sul que o Brasil está participando e quais países integram o bloco que o Brasil pertence? Então, agora é a sua vez, vamos lá? Pensa aí e responde. E então, o oitavo ano, conseguiram achar aí qual é o bloco que o Brasil pertence? É fácil, tá? Então, vamos ver aqui. O bloco econômico é uma associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum,
através de facilidades tarifárias entre os países membros. Ou seja, os países se reúnem com o objetivo de reduzir as tarifas. Essa é a meta. Ok? O bloco que o Brasil participa, que nós estamos, que o nosso país está inserido, é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Quem integra? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela agora como parte integrante também. Aí, quando a gente está falando de bloco econômico, todo esse setor, a gente tem a questão de território. O que é o território? Se eu perguntar quem comanda aí o território da sua casa, quem que vocês vão responder? Se eu perguntar quem comanda o território que é o seu quarto, você fala assim, eu é ruim, é tua mãe que manda. Você diz que é você não manda nada, você só obedece, tá? Então, olha aqui, do território, divisão administrativa. Através de relações de poder são criadas fronteiras entre os países. Então, todo país tem uma área toda delimitada, marcada, organizada, certo? Isso foi motivo de muito conflito e ainda é motivo de conflito. Mas é toda uma área delimitada. Regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo a área de influência de um determinado lugar. E a gente vai ver que no território não são apenas quem é escolhido para administrar. Às vezes, pessoas acabam se apropriando do território. Ok? Então, aqui temos o território do Paraná. Onde o território do Paraná começa e termina? Você sabe dizer? Quais os pontos extremos? Então, vamos analisar norte, sul, oeste, leste. Beleza? Então, ao norte, vamos dizer assim, onde começa o Paraná, se é assim que a gente pode dizer, se você começa para baixo, enfim, ao norte. Cachoeira do Sarangrande, é onde o Paraná começa. Ao sul, nascente do rio Jangada. A oeste, Porto Palacim. Já ouviu? Já foram nesses lugares? Você mora perto? Conta aí para mim, fala. E a leste tem o rio Ararapira. Já foi nesse lugar? Conhece? Já ouviu falar? Conhece alguém que mora lá perto? Pois bem, esses são os pontos que vão delimitar o Paraná, os pontos extremos. Tá? Mas aqui também tem a questão dos pontos extremos do Brasil. Porque você sabe que aqui na América do Sul a gente está formado por 13 países. Desses países existem as fronteiras. Ok? Então, onde o Brasil vai começar, onde o Brasil vai terminar, a gente tem que ter noção. E você precisa saber disso, tá? Se situar no espaço, tá? Então, ao norte, nascente do rio Ailã. Ao sul, Arroio do Chuí. A oeste, nascente do rio Moa. E a leste, Ponta dos Seixas. Então, essa seria a área demarcada pelo Brasil. Tá? O território brasileiro tem esses pontos extremos, a norte, sul, oeste e leste. Existe também a divisão territorial da América. A América está dividida em 3 porções. América do Norte, América Central e América do Sul. Nós, aqui o Paraná, o Brasil, está aqui na América do Sul, mas toda a América está dividida em 3 partes, América do Norte, América Central e América do Sul. E, partindo do Paraná para o mundo, existe também a divisão territorial mundial, tá? Que vai classificar aí América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Professora, mas a gente também fala Antártida, mesmo não tendo ninguém morando lá? Sim, porque é a divisão do território. Então, a gente falou do território do Paraná, território brasileiro, território americano e o território mundial. Então, essa é a divisão territorial. Então, agora é a sua vez. Através de relações de poder, são criadas fronteiras entre os países. Claro, para delimitar onde começa, é igual na tua casa. Tem muro para dividir, ou quem sabe se você mora num apartamento, tem as paredes ali, todas para dividir, tá? Tá tudo certinho. Países, regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Quais são os limites do seu município? Agora você vai ter que pesquisar lá na tia Google,
Dá uma olhadinha aí, onde começa e onde acaba seu município, a sua cidade, a sua comarca. Vai ter um tempinho aí para fazer essa pesquisa. Vamos lá? E então, conseguiu fazer a busca? Gente, são 399 municípios no Paraná, não teria como eu escrever de todos, eu escrevi do meu, tá bom? Então vamos ver aqui, daí você faz a pesquisa pelo seu, tá? Por exemplo, eu moro em Paranaguá, os limites do meu município são ao norte, municípios de Antonina e Guaracaçaba, ao sul, Guaratuba e Matinhos, a leste, Pontal do Paraná, e a oeste, Morretes. E da sua cidade, você conseguiu achar aí? Eu moro bem ali no litoral, me faço fronteiras com todas essas áreas aqui que vocês vão visitar, geralmente lá na época de férias, né? No verão. Só que aqui tem uma questão de território um pouco diferente. A imagem já está mostrando para você. Então, a gente viu ali a fronteira do Paraná, a fronteira do Brasil, a fronteira da América, a fronteira mundial. Só que aqui existe a questão de território que foi apropriado por alguém, tá? Então, assim, pode ser controlado pelo crime organizado. Quando uma área está abandonada, os traficantes, bandidos se apropriam desse território. Então, às vezes, existe ali uma área que está mais abandonada, os bandidos fazem o quê? Eles tomam conta daquele lugar. Tomam conta literalmente, e daí se a polícia ou qualquer outra pessoa tentar entrar ali, vai ter que pedir autorização para eles. Professora, mas isso é um território? Sim, isso é um território comandado pelo crime, e existe em todas as regiões do Brasil,
Tá? Aqui tem uma imagem para mostrar para a gente que existem ali regiões que você não pode adentrar se não pedir permissão para o chefe da quadrilha lá do tráfico. E aí é onde, em relação mediando a conflitos, existe a ONU. O que quer dizer ONU? Organização das Nações Unidas. Tá? Então, o objetivo da ONU, quando ela foi fundada, era estabelecer a paz entre as nações. Então, quando existe uma área de instabilidade, conflito, a ONU vai e atua para estabelecer a paz. Esse foi o objetivo principal quando a ONU foi fundada, estabelecer a paz entre as nações. Agora, sua vez, você vai ter um tempinho aqui. Vamos ver? Observe a imagem e escreva quais são os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, é a maior parte, tá? Você vai ter um tempo e é bom que você saiba, porque tem que saber sobre a América, ok? Escreve aí para mim quais são os países que fazem fronteiras aqui com o Brasil. Agora é sua vez, vamos lá? E então, observou o mapa, anotou aqui quais são os países que fazem fronteira. Na verdade, só 2 que não fazem, né? Que é o Chile e o Equador. O restante, todos os outros fazem fronteira com o Brasil. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque a gente consegue ter negociação comercial com todos os países e ao mesmo tempo é ruim porque as pessoas acabam entrando ilegalmente, né? Fazendo aí, quem sabe, a questão de ocupação de território ilegal. Esse é um problema. Mas o bom é que a gente tem negociação comercial com a América do Sul toda.
Então vamos lá. Quais são os países? Guiana Francesa, começando lá de cima. Guiana Francesa, Suriname, Guiana. 2 Guiana? Sim! Uma é Guiana Francesa, apropriação de território francês, e a outra é Guiana. Tá? Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Esses são os países aqui da América do Sul que fazem fronteiras com o Brasil, ok? Então, nessa aula estudamos sobre o processo de globalização e a importância dos blocos econômicos. Vimos também sobre a divisão territorial mundial. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais.